Então, a gente começa limpando sempre a pele da cliente. Eu tô utilizando o demaquilante da Panvel. Ele é bem levinho, limpa tudinho, então eu esfrego bem no rosto, sempre com a mão muito delicada, obviamente, né, gente? Agora eu tô passando uma colinha da Colus. Ele é um fixador de sombras, na verdade, e eu tô passando a sobrancelha porque eu tô usando uma sombra marrom, mais escura, da paletinha da Natura. Com um pincel bem fininho, eu vou redesenhando a sobrancelha dela, que os pelos dela são bem ralinhos. Então eu posso inventar da forma que eu quero. Eu não deixei ela muito grossa e nem muito fina. Eu acho que ficou perfeita. A louca, né? Mas eu gostei muito. Peguei um corretivo da Natura, se eu não me engano, ele é a terceira ou quarta cor. Ficou bem mais claro que a pele dela, mas era a intenção. Porque eu gosto que fique bem branquinho, assim, bem clarinho, para pigmentar bem a sombra. E esse corretivo já vai ser nosso fixador de sombra também. Então, eu concentro bem, eu tento fazer bem o recorte da sobrancelha bem direitinho. Agora, eu sempre gosto de, como é que eu posso falar? De espalhar esse corretivo e de deixar ele bem uniforme com uma esponjinha. Essa esponjinha eu ganhei da minha amiga Poliana. Agora eu peguei uma sombra, é a Swiss Chocolate da MAC, e eu vou fazendo o esfumado bem aberto. Se vocês perceberem, a minha mão tá bem leve, eu tô fazendo movimentos circulares e de vai e vem, assim, bem rápido, não sei. Assim, em todo o olho, em todo o côncavo. E vou esfumando, esfumando até eu conseguir preencher todo o côncavo e chegar pertinho da sobrancelha. Lembrando que quanto mais perto da sobrancelha, mais clarinha a sombra tem que estar. Agora eu peguei um outro tom de marrom. Essa paletinha é uma bem baratinha que eu comprei quando eu tava fazendo intercâmbio. Eu nem me lembro a marca que ela é. Eu só peguei pra deixar o tom do Swiss Chocolate um pouquinho mais frio, já que esse marrom mais escuro é um pouco mais frio. E botei na pálpebra. Depois eu vou esfumar um pouquinho e misturar junto com a Swiss. E vai dar um pouquinho mais de profundidade a essa sombra também. Ó, eu tô levando bem lá em cima. Vocês estão vendo o movimento que eu tô fazendo lá em cima? Eu tô criando um côncavo, um pouquinho acima do côncavo dela, pra deixar o olhar mais aberto. Agora eu peguei um outro pincel de esfumar limpinho e tô fazendo aquele esfumado bem na bordinha, pra deixar tudo pra ampliar o olhar, tá, gente? Pra valorizar e pra fazer um esfumado lindo. Esse delineador em gel é da Inglot, então eu peguei ele e um pincel de esfumar de cerdas sintéticas e tô esfumando esse delineado em gel. Tome muito cuidado na hora de fazer isso. Eu mal consegui esfumar porque o meu delineador estava um pouquinho seco. Mas, ó, peguei um pouquinho de sombra preta, qualquer que tiver em casa, passei em cima e fui esfumando as bordinhas com um pincel bem pequenininho. Ele é quase um pincel de esfumar, só que super pequenininho, gente. Então, eu vou esfumando com calma, com muita paciência e vou trazendo esse degradê. Se precisar trazer a sombra marrom de novo, pega a sombra da marrom e esfuma o pretinho. E aí, eu vou fazendo essa aplicação. Um pouquinho de preto, um pouquinho de marrom, um pouquinho de preto, um pouquinho de marrom. E assim a gente vai indo, vai fazendo conforme tu acha melhor. Eu sou muito perfeccionista nesse esfumado, então eu vou e volto de sombra toda hora. Agora eu peguei aquela colinha da Colors, vocês lembram? E tô passando aonde eu não botei sombra. E tô usando um pigmento dourado lindo da RZ Art Makeup, mas ele é bem antiguinho, então não tem mais a numeração dele. Mas vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Pode ser um dourado, pode ser um prateado, pode ser um rosa, a cor que vocês quiserem. Eu quis escolher dourado, porque a última vez que eu fiz maquiagem nela, eu fiz prateada. Então dessa vez eu falei que eu ia fazer dourado. Agora eu volto com um pincelzinho de sombra marrom e vou esfumando as bordinhas para deixar bem esfumado e para deixar esse pigmento fazendo pertencer à maquiagem, entendeu? Ó, tô aí mostrando no outro lado que dá pra ver melhor. E vou dando batidinhas bem de levinho pra sombra fixar, mas não perder o brilho dela e não ficar uma coisa cromada. Entendeu? Porque às vezes quando a gente passa muito fixador e bota uma sombra em pó, um pigmento, ela fica meio cromada. E não é legal, não gosto desse efeito. Eu gosto do efeito do brilhinho mesmo. Peguei o mesmo delineador em gel e um pincel chanfrado, esse é da Mary Kay. E tô fazendo um delineado um pouquinho grosso, não é fino não, ele é mais grosso. E eu faço aquele delineado infinito, sabe? Que ele é esfumado, na verdade, um delineado esfumado. Eu vou fazendo, vou delineando. E quando ele chega no preto, ele some.
Eu não puxo o gatinho, eu não finalizo, ele simplesmente some. Por isso que essa parte tem que estar bem pretinha. Por isso que a gente colocou o delineador em gel antes, pro preto ficar bem preto, tá? É por isso. E esse finalzinho que ele fica meio assim, eu pego um pincelzinho de esfumar, esfumo ele e depois boto sombra por cima pra fixar tudo. E passo sombra também em cima do delineado pra fixar bem, tá bom? Agora, o mesmo delineador em gel, esse delineador em gel eu tô amando, tô usando muito. Eu passo na linha d'água e rente aos cílios pra deixar bem pretinho. E ele é resistente à água, então é maravilhoso. Eu dou uma esfumadinha com o pincel lápis, depois eu selo com sombra preta e um pouquinho de sombra marrom. Sempre unindo bem a parte de baixo com a parte de cima, que vai ficar mara, tá bom? Sério, é um truque maravilhoso. Eu tô passando um primer, que é indispensável. E fiz uma misturinha de 3 bases. Uma da Mary Kay, outra da... Como é que é o nome daquela base, gente? Que foi bem famosinha. Esqueci, agora vocês viram, né? E outra da Panvel. Fiz uma misturinha. A pele dela é uma pele mais quente. Então, eu precisei fazer essa misturinha pra deixar bem no tomzinho da pele dela. Eu passo com o pincel. E aí, vou dando acabamento com esponjinha. E a mesma coisa com esse corretivo. Eu peguei o corretivo, acho que o quinto da Natura e passei um triângulo pra deixar uma coisa mais iluminada. Já que ela ia fazer foto, a pele tem que estar bem iluminada. Tô selando com o pó da Mary Kay, o mais escuro que eu tinha. Ele não bota muita cor. Não sei como é que é. Ele não adquire, não. Ele não etcha, vocês entenderam, né? Ele não adiciona muita cor, então ele só matificou. E essa é uma sombra marrom da Candice Berenice, que eu tô usando como bronzer, como contorno, na verdade. Ficou maravilhoso, ficou um contorno super natural. Gente, tô apaixonada nessa sombra como contorno, é a Marrondito, se eu não me engano. É o marrom mais escurinho que ele tem. Então, eu passo na testa, na bochecha, no queixo. E tô fazendo um contorninho no nariz também pra dar o sombreado, que é importante a gente voltar com a sombra natural do nosso rosto quando a gente vai fazer fotos, né, gente? Porque pra deixar tudo maravilhoso. E esse iluminador óleo bafo. É um iluminador dourado que dá um estouro tão lindo, eu sou tão apaixonada. Ele é da RZ Art Makeup também. Se eu não me engano, é o único iluminador da marca. Então é super fácil de encontrar, acho que tem no site deles. E esse batom é da Bruna Tavares, maravilhoso, o Anastácia. E eu tô simplesmente apaixonada nessa maquiagem. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Se vocês querem que eu traga mais modelos, me avisem também, tá bom? Essa maquiagem tem mais fotos lá no meu Instagram, @umtoqueespecialmakeup. E aí, Jaque, o que tu achou da make? Achei maravilhosa. Nossa, eu nunca fiquei tão linda. Ficou sim, a última vez que eu te maquiei. Mas hoje tá especial. Ficou Tá lindo, especial, sabe? né? Obrigada. Vai arrasar nas fotos. Ai, obrigada tu por ter sido meu modelo. Ah, de nada. Um beijo. Mua.